O gotejar incessante no telhado era uma tortura para Lúcia, uma sinfonia monótona de desespero que perfurava o silêncio da noite e encharcava o pouco que ela possuía. Cada pingo, um lembrete gelado da ruína iminente da sua casa e da sua vida. Naquela manhã fria, com o corpo já exausto pelas horas de trabalho na casa dos ricos, ela subiu na frágil estrutura de madeira, o martelo pesado em suas mãos calejadas, a determinação gravada em cada linha do seu rosto. O cheiro de madeira podre e umidade se agarrava ao ar, promessa de uma decadência que não esperava. Ela tentava remendar, com pedaços de lona e tábuas velhas, mais uma fenda, mais um ferimento aberto na carcaça de seu lar. A velha escada gemia sob seu peso, um presságio, talvez, do que viria a seguir. A madeira, corroída pelo tempo e pela umidade implacável, cedeu sem aviso, um estalo seco. Um rangido prolongado ecoou sob o pé de Lúcia, que se afundou num buraco negro e inesperado. A poeira velha e o cheiro denso de mofo subiram em uma nuvem sufocante, arranhando sua garganta, cegando-a por um breve instante. Por um instante, o coração disparou em seu peito. Um tambor frenético. O medo de uma queda fatal paralisou seus músculos. Seus olhos se arregalaram, fixos na escuridão revelada. Um vazio profundo abaixo da cumieira que nunca antes havia notado. Lúcia, suspensa precariamente, sentiu o ar frio da fresta tocar sua pele. Um toque sinistro que prometia mais do que apenas um simples concerto, mais uma revelação. Cautelosa, com o corpo tremendo, Lúcia tateou dentro da fresta úmida e escura, seus dedos ansiosos explorando o que quer que estivesse escondido naqueles recantos esquecidos. A pele, áspera e calejada, primeiro tocou a umidade fria da madeira, depois uma teia de aranha que a fez recuar instintivamente. Mas então, sob a camada de poeira e detritos, seus dedos roçaram algo frio e inusitadamente metálico. Não era o ferro enferrujado que ela esperava, nem um cano velho. A superfície era lisa, pesada. Uma súbita onda de adrenalina percorreu seu corpo cansado. Com esforço, mobilizando a força que mal lhe restava, ela puxou o objeto. Uma pequena caixa de metal encardida, presa a uma estrutura maior, um velho cofre de parede embutido. Era robusta, esquecida, escondida por anos atrás de uma parede falsa sob a cumieira. A caixa, agora em suas mãos trêmulas, não reluzia. Estava coberta por uma camada espessa de sujeira e ferrugem, parecendo mais um vestígio do passado do que um tesouro. Mas não era apenas uma caixa. Ao examiná-la mais de perto, sob a luz fraca que filtrava pelo buraco que ela mesma causou, Lúcia percebeu que era parte de um mecanismo maior, uma estrutura sólida, de ferro fundido, embutida com precisão na parede de madeira podre. Um cofre. Não um baú de piratas cheio de moedas de ouro brilhantes, mas uma peça robusta e funcional, concebida para proteger algo de valor inestimável. O coração de Lúcia, antes apertado pelo desespero da goteira, agora batia com uma mistura de curiosidade e uma ponta de esperança, um sentimento quase esquecido em sua vida de privações. A presença daquele cofre ali, oculto por trás de uma parede falsa, sob o ponto mais alto do telhado, era um enigma. Quem o teria escondido? E por quê? Lúcia tentou abri-lo, seus dedos explorando a superfície fria em busca de uma fresta, uma fechadura, qualquer indício de como desvendá-lo. O metal estava lacrado, sem chave aparente. A visão do cofre trouxe à tona memórias esquecidas, sussurros da sua avó sobre verdades guardadas e de coisas ocultas que o tempo não apaga. Lendas da vizinhança sobre a casa amaldiçoada, e seu segredo sombrio ecoaram em sua mente. Seria aquilo, finalmente, a peça que faltava no quebra-cabeça de sua família? A descoberta parecia mais do que um acidente. Parecia um chamado, um destino. Um cofre, por sua própria natureza, continha segredos e valor. Em sua vida de diarista, onde cada moeda era contada e cada dia era uma luta pela sobrevivência, a ideia de algo valioso, escondido em sua própria casa, era quase inacreditável. O que estaria ali dentro? Joias? Dinheiro? Ou algo muito mais profundo?
algo que poderia mudar o rumo de sua vida e do pequeno Miguel, seu filho, cuja camisa remendada era um símbolo constante de suas dificuldades. O peso do cofre embutido na parede parecia carregar o peso de gerações, de histórias silenciadas. Lúcia percebeu que aquilo não era um achado qualquer. Era uma promessa, um ponto de virada potencial, um raio de luz na escuridão opressora que a cercava. Com mais atenção, Lúcia notou um detalhe sutil, quase invisível, na madeira adjacente ao cofre. Um entalhe, uma única letra, um S, gravada com precisão na superfície envelhecida. Não era um arranhão acidental, mas uma marca intencional, uma pista, talvez. A visão da letra acendeu uma pequena chama de esperança em seu peito exausto. O cofre não era impenetrável. Ele tinha um propósito, um código, uma história à espera de ser desvendada. Seria esse S a chave para a verdade? A perspectiva de que aquele segredo pudesse oferecer uma saída para sua situação desesperadora, para o aviso de despejo que jazia sobre sua mesa, fez seu coração acelerar. A casa, que parecia desabar, agora parecia guardar uma resposta. Lúcia contemplava o cofre embutido, a pequena caixa de metal em suas mãos, a mente fervilhando com perguntas. Ela, uma mulher acostumada apenas com o peso da enxada e o cheiro de sabão, de repente se via diante de um mistério que transcendia sua realidade. Como aquele objeto antigo e enigmático chegou ali, escondido em sua humilde casa? Qual era a sua verdadeira história? E, o mais importante, o que ele guardava que pudesse ter sido mantido em segredo por tanto tempo? O S entalhado era um convite para uma jornada, um sussurro do passado que agora exigia sua atenção. Mas como Lúcia, uma simples diarista, encontraria as respostas, desvendaria os segredos do cofre e, talvez, mudaria seu destino e o de seu filho? Meses antes daquela tarde reveladora, a vida de Lúcia era uma teia intrincada de rotinas exaustivas e sacrifícios silenciosos. Aquele cofre, agora objeto de tamanha curiosidade, jazia esquecido sob o assoalho, invisível às urgências diárias que dominavam sua existência. Para o narrador, era um período de resiliência notável, onde a esperança era uma chama bruxuleante, mas persistente. Ele via nela a personificação da mulher brasileira, forte e incansável. A luta diária para sustentar Mateus, seu filho, moldava cada passo, cada decisão. A sombra da perda do marido ainda pairava, tornando a ausência um fardo invisível, mas pesado. A casa humilde, o único refúgio, era também um campo de batalha contra as adversidades. Os dias de Lúcia eram tecidos com o cansaço do trabalho árduo. Uma diarista incansável que limpava casas de famílias abastadas da pequena cidade. Ele a observava saindo antes do sol nascer, o cheiro de sabão e desinfetante impregnado em suas roupas simples. O transporte público, lotado e demorado, consumia horas preciosas, somando-se à jornada exaustiva. Cada centavo ganho era meticulosamente contado, esticado para cobrir as despesas básicas, as contas de água, luz e, principalmente, a comida na mesa para Mateus. As mãos calejadas e os ombros curvados eram testemunhos de uma vida de labuta, uma batalha silenciosa travada dia após dia, sem trégua, apenas a promessa de um novo amanhecer. Mateus, seu filho de 10 anos, era a luz que guiava Lúcia em meio à escuridão de suas dificuldades. Um menino esperto, de olhos curiosos e um sorriso que derretia qualquer amargura. Ele era o motivo de sua incessante luta. Lúcia sonhava para Mateus uma vida diferente, longe da miséria e da falta de oportunidades que a cercavam. Ele se recordava de Lúcia lendo histórias para o menino à luz fraca de uma lâmpada, os dedos marcados pelo trabalho deslizando sobre as páginas, imaginando um futuro onde Mateus pudesse ir à faculdade, ter uma profissão digna. Ele via naqueles momentos de leitura o maior ato de amor e a mais pura expressão de esperança. A memória de seu falecido marido, Marcos, era um santuário silencioso no coração de Lúcia. O narrador se recordava de como Marcos, um homem simples, porém de grande coração, havia sido seu pilar, seu confidente.
Sua partida precoce, vítima de um acidente de trabalho, deixou um vazio imenso, uma dor que nunca cicatrizou por completo. Mas Marcos também deixou um legado de coragem e honestidade, valores que Lúcia carregava consigo e tentava incutir em Mateus. A ausência de sua renda havia aprofundado a crise financeira da família, empurrando Lúcia ainda mais para a beira do abismo, mas a força de Marcos ainda parecia guiá-la. Cada entardecer, após as horas exaustivas de trabalho, Lúcia ainda encontrava forças para cuidar de seu lar, uma pequena casa de madeira que resistia ao tempo e às intempéries. Ele via a forma como ela arrumava as coisas com um carinho quase religioso, como se cada objeto simples ali presente contasse uma parte de sua história. As roupas lavadas à mão, o jantar modesto preparado com o que havia na despensa, as poucas horas de sono antes do ciclo recomeçar. Era uma vida de privações, mas também de uma dignidade inabalável. Lúcia não se queixava, apenas seguia em frente, impulsionada pelo amor ao filho e pela teimosa crença de que dias melhores viriam. Enquanto Lúcia lutava em sua esfera modesta, a cidade era dominada pela sombra imponente do coronel Silas. Um homem de poucas palavras e muitos recursos, Silas havia construído seu império sobre as terras férteis da região, consolidando poder e fortuna através de métodos questionáveis. Seus olhos, o narrador notava, eram frios e calculistas, revelando uma ambição insaciável. Ele era o proprietário de vasta porção de terras, de empreendimentos agropecuários e o maior empregador local, mas também o maior opressor. Ninguém ousava desafiá-lo abertamente, pois sua influência se estendia por todas as esferas, da política à economia, sufocando qualquer tentativa de resistência. A opressão do coronel Silas era uma nuvem escura que pairava sobre toda a comunidade. Ele controlava os preços dos produtos agrícolas, impunha aluguéis exorbitantes e ditava as condições de trabalho, mantendo grande parte da população em um estado de servidão velada. O narrador via nos rostos dos moradores a mistura de resignação e medo, um silêncio forçado que ecoava a autoridade do coronel. Pequenos agricultores eram forçados a vender suas terras por valores irrisórios ou a abandonar suas lavouras, incapazes de competir ou resistir à sua pressão. A justiça, naqueles confins, parecia ter um preço que apenas o coronel Silas podia pagar, e ele a usava em seu benefício. Lúcia, com sua pequena casa e o terreno adjacente, tornou-se, sem saber, o próximo alvo na mira expansionista do coronel Silas. Sua propriedade, embora modesta, situava-se em um ponto estratégico, crucial para os planos futuros do latifundiário. O narrador testemunhou o início da pressão velada, com propostas de compra irrisórias, seguidas por ameaças e a famigerada notificação de despejo que jazia na mesa de Lúcia. Silas via na viúva uma presa fácil, alguém sem apoio ou recursos para resistir à sua vontade implacável. Ele queria o terreno dela e estava determinado a consegui-lo, custe o que custasse, sem se importar com a destruição que causaria. A vulnerabilidade de Lúcia era palpável, um contraste gritante com a onipotência do coronel Silas. Uma mulher sozinha, com um filho pequeno e dívidas crescentes, ela era o elo mais fraco em uma corrente de poder desigual. Ele observava a forma como Lúcia tentava proteger seu lar, a única herança que poderia deixar para Mateus. A ameaça de despejo não era apenas a perda de uma casa, mas a aniquilação de seu passado, presente e futuro. Lúcia estava presa em uma armadilha, sem saber a quem recorrer, enquanto o coronel Silas apertava o cerco, pronto para desferir o golpe final que a tiraria de tudo o que conhecia e amava. A pressão do coronel Silas sobre Lúcia escalou de maneira implacável, sufocando as poucas lufadas de ar que ela ainda tentava respirar. Ele enviou capangas à propriedade, não para agredi-la, mas para deixar mensagens veladas, para quebrar a cerca, para destruir pequenos trechos da plantação, que Lúcia, com tanto esforço, mantinha. Cada incidente era um lembrete gélido da ameaça que pairava, um sussurro de seu poder absoluto. Silas queria mais do que apenas o terreno. Ele queria a submissão, a capitulação total, o reconhecimento de sua autoridade inquestionável. Lúcia sentia o chão tremer sob seus pés,
a cada manhã, a cada entardecer. Em meio a esse cerco impiedoso, uma nova sombra pairou sobre Lúcia. A saúde de Mateus e seu filho. O pequeno, que antes corria pelos campos com a energia vibrante da juventude, começou a exibir um cansaço incomum, uma palidez assustadora. Sua tosse, no início esporádica, tornou-se persistente e dolorosa, cortando o silêncio da noite com uma urgência que rasgava o coração da mãe. Lúcia o observava, o semblante antes rosado, agora pálido, os olhos grandes e febris. Um terror gelado se instalou em seu peito, uma certeza sombria de que algo estava terrivelmente errado, algo que as ervas caseiras não poderiam curar. Desesperada, Lúcia buscou ajuda para Mateus nos poucos recursos disponíveis na comunidade, mas encontrou portas fechadas e olhares esquivos. A enfermeira local, sobrecarregada e intimidada, apenas balançou a cabeça, receitando repouso e chás, sem ter os meios para um diagnóstico preciso. Lúcia tentou pedir dinheiro emprestado, estendendo a mão aos vizinhos outrora amigos, mas o medo do coronel Silas era uma barreira intransponível. Ninguém ousava contrariar o latifundiário, e ajudar Lúcia era visto como um desafio direto à sua autoridade. Cada recusa era uma humilhação, uma mordida amarga na dignidade de uma mãe desesperada. A humilhação atingiu seu ápice quando Lúcia se viu obrigada a vender as poucas joias de família que herdara, peças com valor sentimental imensurável, para pagar os remédios mais básicos. No pequeno armazém do vilarejo, sob os olhos curiosos e às vezes piedosos dos poucos presentes, ela entregou um broche de sua avó por uma fração do seu valor. O comerciante, com um olhar de remorso, mal pôde encará-la, ciente da injustiça que o coronel impunha. Lúcia sentiu a dor da perda material, mas a dor de não poder proteger seu filho era infinitamente maior, uma chaga aberta em sua alma. A condição de Mateus piorou, a febre subindo e descendo como uma maré traiçoeira, deixando o menino mais fraco a cada ciclo. Lúcia, então, reuniu o pouco dinheiro que conseguiu e levou o filho a um curandeiro conhecido por seus conhecimentos ancestrais, escondido nas colinas. O homem, de olhos profundos e mãos calejadas, examinou Mateus com gravidade. Sua voz rouca confirmou os piores temores de Lúcia. Não era um mal comum. O curandeiro disse que Mateus precisaria de tratamento na cidade grande, distante e caríssimo, algo que ele jamais poderia oferecer. A esperança murchou, transformando-se em angústia palpável. O diagnóstico do curandeiro foi um golpe esmagador, deixando Lúcia em um precipício de desespero. Ela abraçou Mateus, sentindo a fragilidade de seu corpo, e as lágrimas escorreram, quentes e amargas, enquanto ele tossia fracamente em seus braços. A casa, antes um santuário de memórias, parecia agora uma prisão da qual não havia fuga. Cada dia era um suplício, a certeza de que o tempo se esvaía. As ameaças do coronel Silas se materializavam não apenas como perda material, mas como uma sentença de morte para seu filho. A propriedade, a última herança, era agora a única moeda de troca para a vida de Mateus. Foi nesse ponto de total vulnerabilidade que o coronel Silas fez sua aparição pessoal. Um sorriso frio nos lábios, exalando poder. Ele se apresentou na porta da casa de Lúcia, sem convite, e observou Mateus deitado, fraco, enquanto Lúcia o cobria com um lençol fino. «Vejo que seus problemas só aumentam, Lúcia», ele disse, com uma voz untuosa. «Minha oferta pela terra ainda está de pé. Considere a sua única saída agora. Por um preço justo, é claro, você terá o suficiente para levar o menino para a cidade, para o melhor tratamento. Ou você pode perder tudo». O ar na pequena sala ficou denso com a proposta indecente do coronel Silas. Lúcia sentiu a bile subir à garganta, a dor e a humilhação misturadas em um coquetel amargo. Por um instante, o desespero quase a venceu, quase a fez ceder à chantagem. Mas ao olhar para Mateus, para seu rosto pálido e inocente, uma memória do marido a assaltou. Sua voz, sua força, seu inabalável senso de justiça. Uma chama, pequena mas feroz, acendeu-se no peito de Lúcia. «Não», ela sussurrou, a voz embargada mas firme.
Minha terra não está à venda para você, coronel. Não a esse preço. A recusa de Lúcia surpreendeu o coronel Silas, mas não o demoveu. Ele apenas deu de ombros, um gesto de desprezo, e partiu, deixando-a em sua miséria. Sozinha com Mateus, Lúcia buscou refúgio nas lembranças do marido, em histórias que ele contava sobre sua família e um antigo casarão que pertencera aos seus antepassados, um lugar envolto em lendas de segredos guardados. Ele sempre falava de uma herança, que não era de dinheiro, mas de conhecimento. Com Mateus piorando a cada hora, Lúcia tomou uma decisão drástica. A última esperança, ir ao casarão na esperança de encontrar algo, qualquer coisa. A jornada para o casarão abandonado foi árdua. Lúcia, carregando o frágil Mateus nas costas e uma pequena sacola com provisões, atravessou trilhas esquecidas, a vegetação cerrada arranhando suas pernas. O sol castigava e o cansaço ameaçava vencê-la, mas a imagem de Mateus, cada respiração ofegante, impulsionava-a. À medida que se aproximavam, a silhueta do casarão emergiu da névoa do tempo, imponente e melancólica. As árvores retorcidas que o cercavam pareciam braços esqueléticos, e o ar, pesado e úmido, trazia o cheiro de madeira apodrecida e terra antiga. Era um lugar esquecido pelo mundo. Ao chegar, o casarão revelou-se um esqueleto imponente de seu passado glorioso. As paredes de pedra, corroídas pelo tempo, mostravam rachaduras profundas onde a era se enroscava como garras verdes. Janelas sem vidros escancaravam-se como olhos vazios para o interior escuro, e o telhado, em vários pontos, havia cedido, permitindo que a luz do sol e a chuva criassem um microclima de musgo e umidade, no que antes fora o salão principal. Um cheiro forte de mofo, poeira e terra úmida enchia o ar, misturando-se com o perfume adocicado das flores selvagens que cresciam desenfreadas ao redor. Enquanto procurava um abrigo temporário no casarão, Lúcia notou uma fumaça tênue subindo de uma cabana rústica e quase escondida, a alguns metros dali. Com o coração batendo forte, ela se aproximou. E lá encontrou a senhora Elara. A idosa, de rosto marcado por rugas profundas e olhos de um azul pálido, parecia uma extensão da própria paisagem. Elara vivia isolada, uma guardiã silenciosa das memórias daquelas terras, uma anciã que, segundo as lendas locais, havia testemunhado a passagem de gerações e os segredos enterrados no solo. Sua presença era como um eco do passado, e Lúcia sentiu um misto de receio e esperança. Lúcia, com Mateus aninhado em seus braços, abordou a senhora Elara, a voz trêmula de cansaço e ansiedade. "Minha senhora", ela começou, "este casarão. Meu marido dizia que minha família tinha laços com ele. Há alguma história sobre ele? Sobre algo escondido?" Elara olhou para Lúcia, depois para Mateus, com uma expressão indecifrável. Seus olhos pareciam ler a alma da jovem. Ela suspirou, a voz um sussurro. "Ninguém vive aqui, filha. O coronel matou 2 homens e enterrou o ouro com eles. Dizem que os espíritos ainda vagam, mas há outra história, a história da família que construiu." A senhora Elara, percebendo a urgência nos olhos de Lúcia, suavizou sua expressão. "Não é de ouro que falo", ela continuou, "mas de algo mais antigo, mais valioso. A família de seu marido, os Monteiros, eram guardiões de um segredo, de uma forma de prosperar com a terra que o coronel Silas nunca entenderá. Eles documentaram tudo. O pai do seu marido, ele falava de um mapa para o futuro, escondido no lar que eles consideravam mais seguro." Elara apontou para o casarão, seus olhos brilhando com uma sabedoria ancestral, reacendendo uma faísca de esperança em Lúcia. Com as palavras enigmáticas da senhora Elara ecoando em sua mente, Lúcia sentiu uma nova determinação. Ela retornou ao casarão, agora com um propósito claro. Guiada pelas memórias do marido sobre o coração da casa, ela começou a explorar, tocando as paredes, sentindo cada imperfeição. No antigo escritório, sob uma camada espessa de poeira e destroços, Lúcia notou um pedaço de tábua no assoalho que parecia ligeiramente desalinhado. Com as mãos doloridas, ela forçou a tábua, que cedeu com um rangido,
e revelou um pequeno compartimento oculto, escuro e empoeirado, um segredo guardado pelo tempo. Dentro do compartimento, envolto em um pano de linho desbotado, Lúcia encontrou um objeto antigo e pesado, um diário de capa de couro envelhecida, com um fecho de metal enferrujado. Ao lado, havia um pergaminho enrolado, cujas bordas amareladas indicavam sua idade. As mãos de Lúcia tremiam enquanto ela desenrolava o pergaminho com delicadeza. Era um mapa, desenhado à mão, com caligrafia antiga e símbolos desconhecidos, pontilhando as terras ao redor do casarão. A emoção a dominou. Não era ouro, mas era uma pista, uma conexão com seu passado, talvez a chave para o futuro de Mateus. A esperança, há muito adormecida, despertou com força. Com o diário e o mapa em mãos, Lúcia sentiu um misto de euforia e pavor. A luz fraca da lamparina mal iluminava as páginas amareladas, cujas letras cursivas antigas pareciam dançar diante de seus olhos cansados. O papel, com sua textura áspera, quase se desfazia ao toque, e o cheiro de mofo e terra era um lembrete constante da passagem do tempo. Decifrar os símbolos enigmáticos do mapa era um desafio árduo. As referências a pedras choronas e rio que canta exigiam uma interpretação quase poética, muito além da cartografia comum. Lúcia passou horas, sob o olhar vigilante da noite, lutando contra o sono e a incerteza, imersa em um labirinto de mistérios, impulsionada apenas pela promessa de um futuro para seu filho. As anotações no diário revelaram fragmentos perturbadores da história familiar. O pai do seu marido, um homem de princípios, registrava a crescente opressão do coronel Epifânio, os abusos de poder e a expropriação de terras por meios ilícitos. Havia menções veladas a um tesouro, não apenas de ouro, mas de provas, capazes de expor a verdadeira natureza do coronel. O ouro amaldiçoado, dizia uma entrada, não trará a paz, mas a justiça, sim. Lúcia sentia o peso daquele legado, a dor de gerações ecoando através das palavras. A cada frase decifrada, a busca se tornava menos sobre riqueza e mais sobre reparação, um dever sagrado para honrar a memória de seu marido e proteger seu filho. O mapa, por sua vez, apresentava um desafio geográfico. Desenhado com detalhes surpreendentes para a época, ele mostrava riachos hoje secos e árvores centenárias que Lúcia mal reconhecia. Havia uma marcação, um X singelo, perto do que o mapa chamava de o olho da floresta, uma formação rochosa peculiar que ela sabia existir, mas nunca tinha percebido sua importância. A caligrafia fina e quase ilegível descrevia pontos de referência com nomes esquecidos, lendas locais que a senhora Elara talvez pudesse ajudar a decifrar. A umidade do ar noturno grudava em sua pele, enquanto ela traçava os caminhos imaginários, sentindo o pergaminho envelhecido sob seus dedos, um elo tangível com o passado. A estratégia de Lúcia precisava ser meticulosa. O casarão estava sempre sob a vigilância velada dos homens do coronel, e qualquer movimento suspeito poderia custar-lhe tudo. Ela decidiu que suas buscas seriam feitas sob o manto da escuridão, com a maior discrição possível. Cada saída seria planejada com a precisão de um plano de fuga, observando os padrões de ronda, os horários de maior silêncio. A coragem de Lúcia, temperada pela adversidade, emergia mais forte. Ela se via como uma sombra na noite, uma guerreira silenciosa, impulsionada pela desesperança, transformando-se em esperança, na missão de desvendar segredos que há décadas aguardavam ser revelados. Tudo por Mateus. A cada linha lida, a cada símbolo estudado, o peso da decisão se intensificava. A imagem de Mateus, dormindo serenamente em seu leito precário, era a chama que a mantinha acesa. O futuro do filho dependia daquele tesouro, daquela justiça. Lúcia sentia o frio da noite penetrar seus ossos, mas uma energia renovada pulsava em suas veias. O medo era um companheiro constante, mas a determinação era sua força motriz. Ela estava à beira de uma descoberta monumental, que poderia mudar não apenas sua vida, mas o destino de toda a comunidade.
Um segredo guardado que agora repousava em suas mãos trêmulas, mas firmes. Sua primeira tentativa foi baseada em uma interpretação apressada do mapa, que indicava uma clareira isolada a leste do casarão, perto de um velho pé de jatobá. Sob o véu de uma noite sem lua, Lúcia se esgueirou pela mata, o farfalhar das folhas secas sob seus pés sendo o único som audível além das batidas aceleradas de seu coração. O ar estava pesado, carregado com o cheiro adocicado da terra úmida e o aroma pungente de vegetação em decomposição. Com uma pá enferrujada, emprestada da velha despensa, ela começou a cavar, a terra cedendo com um som abafado. Cada golpe um lamento silencioso no silêncio da noite. O esforço físico era exaustivo. A pá, pesada demais para suas mãos já calejadas, rasgava a terra compactada, revelando raízes emaranhadas e pedras escorregadias. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a poeira e a terra. O som repetitivo do metal contra o solo era monótono, quase hipnótico, quebrando o silêncio da floresta. Ela sentia cada músculo doer, seus ombros queimando com o esforço contínuo. O cheiro de terra molhada invadia suas narinas, uma fragrância crua e ancestral. A umidade da noite grudava em sua roupa, mas Lúcia persistia, seus olhos fixos no buraco que se aprofundava à sua frente, a cada palmo mais perto de seu objetivo. De repente, a pá bateu em algo duro, um som oco, diferente das pedras habituais. O coração de Lúcia disparou, um martelo pulsando em seu peito. A adrenalina varreu o cansaço, e ela redobrou os esforços, arrastando a terra com as mãos. A promessa de algo substancial, de finalmente encontrar o que procurava, inflou seu espírito. A respiração ofegante, ela se ajoelhou, sentindo a terra úmida sob seus joelhos. As mãos em carne viva de tanto escavar. A visão turva, ela distinguia uma forma, escura e pesada, sem saber que estava prestes a encontrar uma nova desilusão no caminho da descoberta. Com as mãos trêmulas, Lúcia desenterrou um pedaço de metal retorcido, enferrujado e sem forma. Não era um baú nem um cofre. Era o que parecia ser uma antiga peça de arado, abandonada e esquecida pela floresta. A esperança, que havia crescido como uma erva daninha em seu peito, murchou abruptamente. O gosto amargo da desilusão encheu sua boca. Ela remexeu no buraco por mais alguns minutos, na vã esperança de que houvesse algo mais. Mas a terra devolvia apenas seu silêncio vazio. O ar frio da noite parecia zombar de sua ingenuidade, e o peso da falha era quase insuportável. O fracasso inicial pesou como uma rocha sobre Lúcia. O cansaço físico era menor do que a exaustão emocional. A dúvida se instalou. Estaria ela perseguindo uma sombra, uma lenda? O desânimo quase a consumiu. A tentação de desistir era forte. Mas ao fechar os olhos, a imagem de Mateus doente, sua tosse incessante e as palavras de Senhora Elara, o coração da casa, ecoaram em sua mente. A pobreza, a humilhação imposta pelo coronel, tudo isso servia como um lembrete cruel do que estava em jogo. Não era apenas por ela, era por seu filho, por um futuro que ela se recusava a ver negado. Com um suspiro pesado, Lúcia cobriu o buraco, disfarçando os vestígios de sua busca frustrada. Os primeiros raios de sol começavam a romper a escuridão da floresta quando ela retornou ao casarão, o corpo dolorido, mas a mente já planejando os próximos passos. A falha não a quebraria, apenas a ensinaria a ser mais cautelosa, mais observadora. A derrota naquele momento transformava-se em um catalisador para uma resolução ainda mais forte. O cheiro de terra e suor ainda impregnava suas roupas, um testemunho silencioso de sua batalha solitária sob a noite traiçoeira, mas uma nova centelha acendia em seu olhar. De volta ao casarão, o diário e o mapa foram novamente abertos sobre a mesa improvisada. Lúcia repassou cada detalhe, cada linha, com uma nova perspectiva, a dor da derrota afiando sua percepção. Ela notou uma pequena diferença na caligrafia em uma seção do mapa, um traço mais firme, quase como uma ênfase velada. A pedra que chora suas lendas não seria uma formação rochosa, mas talvez uma nascente que secou, ou um antigo poço. A lenda se encaixava melhor agora. Uma nova localização,
muito mais desafiadora, surgia em sua mente. Uma caverna oculta, esquecida, que ninguém visitava há décadas, um ponto cego no domínio do coronel. A nova pista apontava para uma área mais densa da floresta, um local que poucos se atreveriam a adentrar. A Garganta do Gigante, uma fenda profunda na terra, envolta em lendas de espíritos e animais selvagens. Desta vez, Lúcia esperou por uma noite de forte neblina, esperando que ela servisse de véu protetor contra os olhos curiosos dos capangas do coronel. O ar pesado e úmido abraçava a floresta. O cheiro de orvalho e terra molhada era quase sufocante. Seus passos eram lentos e calculados, o chão úmido e escorregadio sob seus pés descalços, cada sentido em alerta máximo para o perigo que pudesse espreitar nas sombras. A jornada até a Garganta do Gigante foi árdua e silenciosa. A neblina densa limitava a visibilidade a poucos metros, transformando a floresta em um labirinto de sombras e sons abafados. O farfalhar das folhas e o pio distante de uma coruja eram os únicos companheiros de Lúcia. O cheiro de musgo e terra molhada era constante e a umidade gelada penetrava em suas roupas finas. Ela sentia o terreno acidentado sob seus pés, cada pedra, cada raiz, mapeando o caminho pela memória de Elara e pelos poucos detalhes visíveis no mapa. A tensão era palpável. O frio em sua espinha era mais do que a temperatura. Era o presságio de algo iminente. Finalmente, através da neblina, Lúcia avistou a formação rochosa descrita no mapa. Uma rocha grande e escura, com uma fissura profunda que parecia uma boca aberta. A pedra que chora suas lendas. Ela se aproximou com cautela, o coração batendo descompassado no peito. A vegetação densa ao redor da entrada da fenda parecia camuflá-la da vista, um segredo bem guardado pela natureza. O ar ficou mais frio e denso à medida que ela se aproximava, o cheiro de terra úmida se intensificando, misturado a um odor metálico quase imperceptível. Aquele era o lugar, ela sabia. Com a lanterna improvisada, uma vela protegida por um vidro de garrafa, Lúcia adentrou a fenda. O espaço era úmido e apertado, o cheiro de terra e musgo enchendo suas narinas. O som de pingos de água ecoava nas paredes rochosas, criando uma melodia sombria. Seus dedos, esfolados, tateavam as pedras frias em busca de algo diferente. E então, sua mão esbarrou em uma saliência incomum. Não era rocha. Era um pedaço de madeira antiga, quase fundido à parede. Com um pedaço de ferro que havia encontrado, ela começou a raspar a terra endurecida, a expectativa crescendo a cada raspagem. O som quebrou o silêncio da caverna. O metal de seu instrumento de escavação arranhou algo sólido, algo que ressoou com um clang abafado. Não era o som de pedra, nem de raiz. Era o som inconfundível de metal contra metal. Um chamado distante de um tesouro há muito enterrado. Lúcia congelou, a respiração presa na garganta. Os pelos de seus braços se arrepiaram. Ela deixou a ferramenta cair e, com as mãos nuas, começou a cavar freneticamente. A terra e as pequenas pedras voando para os lados. O cheiro de terra molhada misturava-se ao cheiro de metal enferrujado, um odor que agora parecia promessa. Aos poucos, a forma emergiu da escuridão e da terra. Uma caixa pesada, feita de madeira de lei escura e adornada com faixas de ferro enferrujadas, surgiu diante dos olhos arregalados de Lúcia. O contorno era inconfundível. Um baú, antigo, maciço e, o mais importante, real. A visão era quase inacreditável, uma miragem materializada após tantas noites de busca e desespero. O coração de Lúcia batia com uma força que a fazia sentir tontura, o som preenchendo a pequena caverna. A umidade da caverna não parecia mais tão fria, aquecida pela chama da descoberta, o milagre da persistência. Com um esforço hercúleo, Lúcia tentou levantar o baú, mas ele estava preso, talvez pelo peso da terra ou por um mecanismo esquecido. As alças de ferro, corroídas, resistiam ao seu toque. Com o auxílio do pedaço de ferro, ela forçou a tampa, seus músculos tensos, o suor escorrendo por sua testa. Um rangido agoniado ecoou pela caverna. Um som de metal velho e madeira gemendo,
como se o baú estivesse resistindo a ter seus segredos revelados. Finalmente, com um último estalo assustador, a tampa cedeu, revelando a escuridão úmida do interior. Um convite para o desconhecido. A luz fraca da vela tremeluziu, revelando o que havia dentro. O brilho ofuscante do ouro, moedas antigas e joias brutas, quase a cegou. Mas não era só ouro. Abaixo das camadas de riqueza, havia documentos enrolados e selados, um pergaminho ainda mais antigo que o mapa e um distintivo de latão gravado com o brasão da família do seu marido. O cheiro de metal e pó pairava no ar, um aroma de história e poder. Lúcia tocou o ouro, sentindo o peso frio e real em seus dedos. Era mais do que riqueza, era justiça, a verdade há tanto tempo enterrada, a prova definitiva contra o coronel Epifânio. Lúcia remexeu nos tesouros, seus olhos percorrendo a variedade de itens. Além das moedas de ouro e das joias, havia um conjunto de documentos antigos, títulos de terras, escrituras de propriedades com datas de décadas atrás e, o mais crucial, registros de transações financeiras fraudulentas, detalhando como o coronel Epifânio havia enganado e roubado as famílias locais. Essas provas, meticulosamente guardadas, eram a chave. Havia também uma fotografia em sépia, desbotada, de seu sogro e outros membros da comunidade. Seus rostos marcados pela opressão, seus olhos fixos no futuro incerto. A dimensão da descoberta atingiu Lúcia com força total. Não era apenas uma fortuna, mas a prova irrefutável da crueldade e da ilegalidade das ações do coronel Epifânio. O baú continha a história silenciada de tantas famílias oprimidas, o grito de justiça que nunca pôde ser ouvido. Ela sentia o peso desses documentos em suas mãos, um poder que ela nunca imaginou possuir. Era uma arma, forjada no tempo e na injustiça, capaz de derrubar o império de mentiras do coronel. A esperança, antes um pequeno fio, agora era uma corrente poderosa, pulsando com a energia da vindoura vingança. O baú era demasiado pesado para ser movido sozinha. Lúcia percebeu que precisaria de ajuda para transportá-lo e, mais importante, para proteger seu conteúdo. O medo da descoberta pelos homens do coronel Epifânio era iminente. Ela precisava agir com astúcia. Sua mente corria, traçando planos para esconder temporariamente o baú e depois buscar um aliado confiável, alguém que tivesse a coragem de enfrentar o coronel ao seu lado. A noite ainda era longa, e o perigo espreitava em cada sombra, cada som na floresta que parecia agora um ser vivo, observando cada movimento dela. Foi então que Lúcia ouviu. Um estalo seco, não muito longe da entrada da caverna, como um galho sendo pisado. O som se repetiu, desta vez mais próximo. O coração de Lúcia saltou para a garganta. Ela apagou a vela, mergulhando a caverna na escuridão. O cheiro forte da fumaça da vela apagada encheu o ar. Segundos depois, uma luz de lanterna dançou na parede da caverna, seguida pelo som abafado de passos se aproximando. Lúcia se escondeu atrás do baú, o medo paralisando-a. Alguém estava lá fora, e não eram os animais da floresta. O perigo, há muito temido, finalmente havia chegado. Os passos rítmicos e pesados, amplificados pela acústica da caverna, anunciavam a chegada iminente do perigo. Lúcia, encolhida e sem respirar, abraçava o baú, seu corpo tremendo de pavor, enquanto o odor forte de tabaco e suor invadia o ar úmido. A luz da lanterna dançou pelas paredes rochosas, pintando sombras grotescas que pareciam dançar com seu próprio medo. Ela podia ouvir vozes abafadas, ordens proferidas em um tom seco e autoritário que reconhecia com um arrepio. Eram os capangas do coronel Epifânio, sem dúvida, atraídos por alguma luz ou som que ela inadvertidamente havia produzido. Seu coração batia como um tambor, doloroso e incessante. Dentro do peito, dois homens armados, seus rostos sombrios sob a luz da lanterna, vasculhavam o local com brutalidade, chutando pedras e desferindo golpes cegos no chão, procurando por qualquer indício. O coronel Epifânio, de pé na entrada, a silhueta imponente, soltou uma risada gélida. Parece que a velha ratazana veio bisbilhotar nossos segredos, não é mesmo?
Lúcia sentiu um calafrio quando os olhos do coronel percorreram a escuridão, quase encontrando seu esconderijo. Um dos capangas tropeçou no baú, e o som oco alertou a todos. "Achei algo, coronel." O homem apontou a lanterna para o baú. Lúcia, sabendo que seu disfarce havia caído, emergiu das sombras, a dignidade inabalável apesar do pavor. O coronel, surpreso, deu um passo à frente, os olhos fixos nela. "Então era você, Lúcia. Pensei que estivesse em casa, chorando a morte do seu marido." Ele sorriu. Um gesto cruel. Lúcia o confrontou, sua voz surpreendentemente firme. "Eu vim buscar o que é nosso, coronel, o que foi roubado e enterrado nesta terra sagrada." A confissão dela desencadeou a fúria do vilão, que agora avançava, certo de ter a vitória em suas mãos sujas. "O que é nosso, Tia Lúcia?" O coronel zombou, aproximando-se com a intenção de intimidá-la, seus capangas cercando-a. Ele tentou agarrar o baú, mas Lúcia se manteve firme, protegendo-o com seu corpo magro, mas resiliente. "Isto aqui é propriedade da família do meu pai, e agora meu por direito. São as provas do seu roubo, da sua violência e de cada vida que você arruinou para construir seu império." A revelação dela deixou o coronel momentaneamente atordoado, mas a surpresa logo se transformou em uma raiva borbulhante e perigosa. Ele ergueu a mão para golpeá-la, decidido a silenciar a mulher de uma vez por todas. O braço do coronel parou no ar, congelado pelo som estridente de um apito e vozes autoritárias que ecoaram pela entrada da caverna. "Parados, Polícia Federal! Ninguém se mexe!" Um grupo de policiais federais, liderados pelo delegado Ricardo Bastos, surgiu das sombras, suas armas apontadas para os capangas do coronel. O delegado avançou, um mandado em mãos, e se dirigiu diretamente ao coronel Epifânio. "Coronel, temos um mandado de busca e apreensão, e provas irrefutáveis de suas atividades ilícitas. Sua rede de crimes está desmantelada. A senhora Lúcia Machado nos contatou. A cena se desenrolou rapidamente. Os capangas do coronel, pegos de surpresa, foram desarmados e algemados. O delegado Ricardo Bastos, um homem de postura firme e olhar determinado, aproximou-se do baú e examinou o seu conteúdo. "Esses documentos são cruciais, Lúcia. Precisávamos da prova material que você descreveu." O coronel Epifânio, pálido e derrotado, tentou argumentar, mas suas palavras se perderam na confusão. Ele foi algemado e escoltado para fora da caverna, a vergonha estampada em seu rosto, enquanto o silêncio da noite, antes ameaçador, agora parecia celebrar a justiça. Com a prisão do coronel e seus homens, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pela pequena comunidade. O povo, outrora oprimido pelo medo, começou a respirar aliviado, hesitante no início, mas depois com uma alegria contagiante. Os documentos encontrados por Lúcia revelaram um esquema complexo de fraude de terras, extorsão e até mesmo assassinatos para consolidar o poder do coronel Epifânio. O delegado Ricardo Bastos assegurou que todas as denúncias seriam investigadas a fundo e que a justiça seria feita para cada vítima. Era o início de uma nova era, livre das garras da tirania. O julgamento do coronel Epifânio foi um evento marcante, transmitido por rádios de pequenas cidades. Lúcia foi a principal testemunha. Seu depoimento calmo e detalhado desenrolando anos de sofrimento. Os documentos do baú, juntamente com o diário e o mapa de seu pai, foram provas incontestáveis que selaram o destino do vilão. A comunidade se reuniu na praça, ouvindo a sentença que finalmente condenou o coronel Epifânio a uma longa pena de prisão. Um grito de vitória coletivo explodiu no ar, um som de libertação que ecoou por entre as montanhas e vales da região. Com a condenação do coronel Epifânio, o governo iniciou o processo de recuperação de todas as terras e propriedades que ele havia roubado ao longo dos anos. Fazendas foram devolvidas aos seus verdadeiros herdeiros. Famílias desabrigadas recuperaram seus lares. E o gado perdido retornou aos seus pastos. O império de opressão desmoronou, seus pilares de mentira e violência finalmente desfeitos. A comunidade inteira se uniu para ajudar uns aos outros, reconstruindo o que fora destruído, seus corações cheios de uma esperança renovada e de um senso de pertencimento
que lhes havia sido negado por tanto tempo. Lúcia, a mulher que ousou desafiar o poder, foi celebrada como uma heroína. Não com grandes festas, mas com o respeito silencioso e grato de um povo que ela ajudou a libertar. Seu nome foi sussurrado com reverência, e seus filhos, antes marginalizados, agora eram vistos com orgulho. A herança de seu pai, o baú de documentos, não apenas trouxe justiça, mas também uma nova perspectiva para o futuro da região. A riqueza não estava apenas nos papéis, mas na dignidade restaurada de cada morador, no sorriso das crianças, no brilho da esperança em cada olhar. Com os recursos recuperados e a reestruturação da comunidade, Lúcia não hesitou em usar sua influência e os bens para o bem comum. Ela encabeçou a criação de um fundo comunitário, utilizando parte da herança para investir em projetos essenciais. O primeiro passo foi a construção de uma escola nova e bem equipada, um lugar onde as crianças poderiam aprender sem o fardo da pobreza e da opressão. Ela acreditava que a educação era a chave para que a próxima geração não sofresse as mesmas injustiças que a sua. Em seguida, Lúcia dedicou-se à construção de um pequeno posto de saúde, equipado com medicamentos básicos e a presença de um enfermeiro, garantindo que ninguém na comunidade ficasse sem atendimento médico. Ela também organizou cooperativas agrícolas, ensinando técnicas modernas de plantio e incentivando a produção sustentável, o que impulsionou a economia local e garantiu o sustento de muitas famílias. As terras férteis, antes monopolizadas, agora eram cultivadas em conjunto, seus frutos compartilhados por todos em um ciclo virtuoso de prosperidade. A energia elétrica e o saneamento básico, que eram sonhos distantes, tornaram-se realidade sob a liderança de Lúcia. Ela supervisionou cada projeto, garantindo que fossem feitos com qualidade e transparência. A comunidade floresceu, transformando-se em um exemplo de resiliência e cooperação. A antiga vila, antes esquecida e explorada, agora era um lar vibrante e autossuficiente, onde a justiça social e a dignidade humana eram os pilares fundamentais. Lúcia, com sua coragem, havia plantado as sementes de um futuro mais brilhante para todos. Lúcia já não era apenas uma viúva simples, mas a matriarca de uma comunidade renascida. Sua sabedoria e força se tornaram uma lenda viva, um farol de esperança. Ela viveu seus dias vendo os frutos de sua luta, cercada pelo carinho e gratidão de um povo que ela libertou. Sua casa, antes um lugar de luto, transformou-se em um centro de aconselhamento e apoio, onde todos podiam buscar orientação e conforto. A sombra do coronel Epifânio havia sido completamente apagada, substituída pela luz da justiça e da compaixão que Lúcia personificava. A verdadeira riqueza, ela sabia, não estava no ouro ou nas terras, mas na liberdade e na dignidade que cada ser humano merecia. Lúcia Machado provou que mesmo a menor das vozes, quando unida à coragem e à verdade, podia derrubar os mais poderosos impérios de injustiça, deixando para trás um legado imortal de esperança e transformação.